De agora é a parte sobre o Brio-Ruffin, tá? Então, o que seria esse método e para que serve o Brio-Ruffin? O Brio-Ruffin nada mais é que um dispositivo para se achar o quociente Q de x e o resto R de x na divisão de P de x por D de x. Ô Pedro, o que você está falando? Não estou entendendo nada. O que significa isso? Ó, suponha que você querer dividir o polinômio P de x, que é escrito dessa maneira, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 4. E você querer dividir ele por esse polinômio aqui, D de x, x menos 2. Vocês lembram que antes a gente tinha feito o método da chave, né? A gente fazia aquela chavezinha, pegava o número aqui, coisava aqui e fazia aquele procedimento, certo? Só que o Brio-Ruffin, ele faz esse procedimento, só que de uma forma mais não mais rápida, mais simples, certo? Que a gente começa a estudar os coeficientes dos polinômios, certo? E como é que vai funcionar esse dispositivo? Como é que vai funcionar ele? Ele é um dispositivo, né, certo? Que ele vai me dar o quociente e o resto da divisão, certo? Porque antes a gente tinha assim, a gente dividia o P de x pelo D de x, certo? A gente obtinha o quociente pelo aquele procedimento e até chegar no final a gente tinha um R de x, que seria a raiz, não é? Aí, o Brio-Ruffin nada mais faz do que exatamente isso aqui. Porque quando a gente tinha isso, outra conclusão que a gente tirou, que o P de x pode ser escrito como D de x vezes Q de x mais R de x. O Brio-Ruffin vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa, certo? Só que de uma outra forma. Que forma é essa? Vem pra cá. A gente vai ver. Então, ó, eu quero dividir P de x por D de x. Como é que vai funcionar o meu dispositivo? Deixa eu pegar a caneta diferente aqui. Fazer o seguinte. Ó, a gente vai fazer uma tabelinha, certo? Desta maneira aqui. Aqui vai vir a raiz do divisor, certo? Já vai falar mais sobre isso aqui. Aqui vai vir o coeficiente de... Aliás, os coeficientes de P de x, certo? Aqui tem um tracinho. E aqui vão vir os coeficientes de Q de x. E aqui vai ser o resto. Ih, resto, escrevendo com Q, meu Deus. Vai vir o resto. Perfeito? Aqui a raiz do divisor, D de x. Aqui vão vir os coeficientes de P. Aqui embaixo vão vir os coeficientes de Q de x. E aqui vai vir o resto da divisão, certo? Mas como que isso vai acontecer? Ó, seguinte. Ó, primeiro de tudo, a gente vai colocar aqui, nessa parte aqui da tabelinha, a raiz do divisor. O divisor é D de x. Qual que é a raiz do meu divisor? Então, assim, para me achar a raiz, são todos os valores de x para os quais a minha função se anula, ou basta igualar a zero, né? Mas quem é D de x? X menos 2. Isso tem que ser igual a zero. E a raiz dele é 2. 2 é a raiz do divisor. Então, quando eu for montar a tabelinha, aqui vai vir a raiz do divisor, que é 2. Perfeito? Daí, aqui vão vir os coeficientes de P de x. Quais são os coeficientes de P de x? O P de x é esse aqui, certo? Quais são os coeficientes dele? Aqui no caso, é 1, que é 1x ao quadrado,
3, menos 1 e 4. Perfeito? Aí a gente vai fazer uma tracejada aqui, porque o que vai vir aqui vai ser o resto da divisão de P de x por D de x, certo? Aqui, ó, vai vir um resto. E aqui vão ser os coeficientes de Q de x, só que eles vão aparecer. De que forma? Ó, aí agora a gente aplica o método. Como é que faz? Como se faz o método? Primeiro de tudo, foca, aí. O primeiro de tudo, esse 1, ele desce, certo? Ele vai descer, perfeito? Aí, você vai fazer o seguinte, uma espécie de voltinha, ó. Você vai multiplicar esse aqui por esse aqui, e você vai somar o resultado ao esse resultado aqui, certo? Ou seja, o que você vai fazer? 1 vezes 2, 2. 2 mais 3, 5, certo? Aí você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai vir aqui, multiplicar por 2 e somar agora com o menos 1, beleza? Então, ó, 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 mais menos 1, 10 menos 1, 9, certo? Mesma coisa. Vai multiplicar aqui e vai somar com esse de cá. Então, ó, 9 vezes 2, 18. 18 mais 4, 22. Ou seja, esses números que aparecem aqui no meio são os coeficientes do Q de x. Então, assim, o Q de x ele vai ser escrito dessa maneira aqui, ó. 1x ao quadrado, certo? Aí nota, ele era um polinômio de grau 3. Quando você faz o procedimento, você vai vir os coeficientes do polinômio. Esse polinômio, ele vai ter um grau menor que o seu original. Grau 3 antes, então aqui ó, vai vir um grau 2. Escrito de que forma? 1x ao quadrado mais 5x mais 9, beleza? Esse 22 aqui representa o resto da minha divisão, beleza? Aí, o que a gente pode concluir com isso aqui tudo? Que, da mesma maneira que a gente escrevia lá para trás, que P de x vai ser igual ao D de x vezes Q de x mais o resto da divisão. Mas no nosso caso, quem que é P de x? X ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 4. Isso vai ser igual a D de x. Quem que é D de x? X menos 2. Perfeito? Aí, quem que é Q de x? Vai ser x quadrado mais 5x mais 9. Perfeito? Mais o resto da divisão, que é 22. E dessa forma aqui a gente consegue escrever um polinômio, certo? Na forma de divisão normal, dessa maneira, certo? Só que aí, na maioria dos casos, na maioria não, os casos que nos interessam é quando o resto da divisão dá zero, porque quando dá zero, entra naquele caso que a gente estudou na aula de hoje, de ontem, né? Que agora está de madrugada já. Porque quando for zero, a gente não precisa ficar estudando as raízes desse polinômio de cá. Basta estudar as raízes do polinômio daqui. Porque as raízes desses polinômios vão ser as mesmas desse de cá. Certo? Aqui, ó, grau 1, uma raiz. Grau 2, duas raízes. 1 mais 2, 3 raízes você tem. Que é exatamente as raízes desse polinômio de cá. Perfeito? Então, quando que vai ser